Olá, caros alunos do segundo ano, eu sou o professor Ulisses e vamos começar a correção do PET volume 7. Todas as semanas este volume foram condensadas em um único episódio que trata dos hormônios vegetais. Ao final dos estudos, o aluno deverá identificar os principais tipos de hormônios vegetais e compreender a ação dos hormônios em várias partes das plantas. Atividade 1. Nas questões a seguir, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. A fisiologia vegetal compreende as diferentes funções exercidas pelos tecidos e órgãos das plantas. Em relação à fisiologia, é correto afirmar que, número 1, a absorção de água e sais minerais do solo se efetua por meio de pelos absorventes da raiz. Essa afirmativa é correta. Número 2. Os estômatos, através do seu mecanismo de abertura e fechamento, têm papel importante no transporte da seiva bruta. Essa afirmativa é incorreta. Os estômatos são responsáveis pelas trocas gasosas e perda de vapor de água. 04. Gás carbônico, água, energia luminosa e clorofila são imprescindíveis para que haja fotossíntese. Essa afirmativa é correta. 08. As auxinas, que são fito-hormônios, têm papel importante no mecanismo de crescimento dos vegetais. Essa afirmativa é correta. As auxinas são responsáveis pelo alongamento celular, por exemplo, nos caules. 16. O gás etileno tem papel importante no processo de amadurecimento dos frutos. Também é uma afirmativa correta. 32. A germinação das sementes depende de vários fatores externos, como umidade, temperatura e oxigênio. Também uma afirmativa correta. Além dos fito-hormônios, as plantas dependem de fatores externos, como a luz e a água, por exemplo. Então, somando-se os valores de cada afirmativa correta, 1 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32, temos a soma de 61. Atividade 2. Considere uma plântula sendo iluminada lateralmente, como indica a figura adiante, desde o ápice da folha até a extremidade da raiz. E responda. Letra A. Para que lado se inclinarão o caule e a raiz durante o crescimento dessa plântula? E letra B. Por quê? Então, para a primeira pergunta, para que lado se inclinarão o caule e a raiz durante o crescimento dessa plântula? O caule se inclina para a esquerda, que é o sentido da luz, e a raiz se inclina para a direita, o contrário da luz. A segunda pergunta é por quê? Isto se deve à influência da concentração das auxinas. As células do caule crescem mais onde as auxinas se concentram, e o oposto ocorre na raiz. O geotropismo e o fototropismo são explicados assim. Atividade 3. Impedindo-se a polinização das flores de um pé de melancia e aplicando-se sobre os estigmas do gineceu pasta de lanolina contendo auxina e giberelina, espera-se obter nessa planta frutos. Letra A, maiores com sementes normais. Letra B, maiores com sementes atrofiadas. Letra C, de tamanho normal, porém sem sementes. Letra D, de tamanho normal, com sementes triploides. E letra E, pequenos, com sementes estéreis. Alternativa correta, letra C, de tamanho normal, porém sem sementes. As auxinas atuam no desenvolvimento dos frutos e não em seu maior crescimento. As giberelinas estimulam o crescimento do fruto, sem que haja fecundação dos óvulos. Ou seja, ela é responsável pela partenocarpia. Atividade 4. O etileno é um hormônio vegetal gasoso e incolor, produzido nas folhas, nos tecidos em fase de envelhecimento e nos frutos, onde determina o seu amadurecimento e sua queda. Que relação pode ser feita entre a ação do etileno e o hábito, bastante comum, de se embrulhar em jornal os frutos verdes, retirados precocemente para que amadureçam mais rapidamente? Bom, o jornal absorve umidade, prevenindo o apodrecimento, enquanto o gás etileno, acumulado no pacote, infiltra nas células da planta, promovendo o seu amadurecimento. Atividade 5. Os
Tropismos observados em plantas superiores são crescimentos induzidos por hormônios vegetais e direcionados por influência do ambiente. A curvatura do caule em direção à luz e da raiz em direção ao solo são exemplos típicos de fototropismo e geotropismo positivos, respectivamente. Tais movimentos ocorrem em decorrência da concentração diferencial de fitohormônios como a auxina nas diferentes estruturas da planta. Altas taxas deste fitohormônio, por exemplo, induzem o crescimento celular, o qual provoca a curvatura do caule em direção à luz. Completando o texto acima, respectivamente, os termos constantes na alternativa B. Auxina, induzem, provoca. Atividade 6. Um lote de plântulas de feijão foi mantido em água destilada, lote A, e um outro em solução contendo giberelina, lote B. Após 10 dias, os dois lotes apresentavam a mesma massa seca, mas as plântulas do lote B tinham um comprimento 2 vezes maior do que as do lote A. A partir dessas informações, responda. Letra A. Qual o efeito da giberelina? Letra B. Você esperaria encontrar diferença entre os dois lotes quanto à massa fresca? Por quê? Respondendo à primeira pergunta, as giberelinas atuam no alongamento do caule e no crescimento de raízes, além de estimular a germinação de sementes. Quanto à segunda pergunta, como as plantas frescas do lote B possuem água no interior das células, além de outros componentes, e estão 2 vezes maior, espera-se que a massa também seja maior. Atividade 7. Frutas bem maduras e podres liberam um gás conhecido por letra A, ácido abscísico, letra B, etileno, letra C, ácido indolil acético, letra D, auxinas, letra E, ácido giberélico. Alternativa correta, letra B, etileno, responsável pelo amadurecimento dos frutos. Atividade 8. Ao preparar uma cerca viva, o jardineiro tem o cuidado de fazer podas periódicas, assim que as pontas dos galhos atingem determinada altura. Ao fim de algum tempo, resulta uma cerca densa através do surgimento de novos galhos. Verifique as afirmativas a seguir para explicar cientificamente o procedimento do jardineiro. Número 1. As podas periódicas possibilitam um suprimento extra de nutrientes que estimula a produção de novos galhos, o que está incorreto. Número 2. Nas pontas dos galhos são fabricadas auxinas, que, em altas concentrações, inibem o surgimento de novos galhos, o que está correto, explicando a dominância apical. Número 3. A prática das podas periódicas serve para manter as partes inferiores da planta igualmente iluminadas, produzindo mais nutrientes, o que também está incorreto. Estão corretas ou está correta somente a afirmativa ou as afirmativas. Alternativa B, número 2. Como um dos locais de síntese da auxina é o ápice caulinar e é ela que promove a dominância apical, sua retirada faz com que os ramos laterais desenvolvam-se, formando uma cerca mais densa. Atividade 9. Considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Número 1. O AIA, ácido indolil acético, nem sempre estimula o crescimento vegetal, podendo também inibi-lo, dependendo de sua concentração e do órgão onde atua. Correto. Número 2. Citocina é um nome geralmente dado a certas substâncias naturais ou sintéticas que nos vegetais estimulam divisões celulares. Também é correto. Número 3. Os efeitos mais marcantes da ação do etileno nos vegetais refere-se à quebra de dormência de sementes e à formação de frutos partenocárpicos. Incorreto. O etileno, como nós já vimos, é responsável pelo amadurecimento dos frutos. Então, a alternativa correta, letra D. 1 e 2 estão corretas. Atividade 10. Os hormônios vegetais controlam o crescimento das plantas, além de promover a divisão, o alongamento, a diferenciação das células e o amadurecimento dos frutos. Assinale a alternativa que relaciona o hormônio à sua respectiva função.
Alternativa correta, letra B. A auxina estimula o crescimento das folhas, a floração das plantas em geral. Atividade 11. Na tira abaixo é mostrado um fenômeno que ocorre de forma acentuada em regiões de clima temperado. No outono, constata-se uma diminuição de 1 nas folhas de determinadas plantas, causando a produção de uma substância gasosa denominada 2, o que leva ao fenômeno mostrado. No trecho, as lacunas 1 e 2 devem ser preenchidas corretamente e, respectivamente, por letra E, auxina e etileno. Caros alunos, chegamos ao final do PET 7. Mais do que isso, chegamos ao final de um ano totalmente atípico e desafiador para vocês e para nós professores. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse desafio. Espero que não tenham se sentido sozinhos nessa jornada. Agradeço de coração a todos que me acompanharam, que me questionaram, que me mandaram um oi, um obrigado. Fico por aqui, mas continuo à disposição de vocês. Precisando, é só chamar. Grande abraço, bom descanso.